galera, eu sou Renato Monterani, esse é o canal Peixe Grande Aquarismo. E no vídeo de hoje, vamos dar sequência àquela série de vídeos para aquaristas iniciantes, ainda falando sobre pH, só que hoje vamos falar sobre medição, correção e manutenção do pH. Logo depois da vinheta. Tem gente que pode achar, nossa, mas mais de um vídeo para falar de pH? Sim, porque eu quero explicar direitinho para vocês o que é a importância de cada uma das coisas do aquário, para que ao final dessa série de vídeos, quem assistiu tudo desde o começo, consigam entender, montar o aquário para quem ainda não tem um aquário, ou melhorar o aquário para quem já tem e tem dificuldades. Muito bem. No último vídeo eu falei sobre o que é pH, a sua importância, tudo que ele envolve no aquário, né, as reações, as relações que tem do pH com tudo que existe de vivo dentro do aquário. No vídeo de hoje vamos falar sobre medição, como eu saber se o meu pH está certo, está errado, o que eu uso para medir e principalmente correção e manutenção de pH. Para medição de pH existem três formas básicas, vamos dizer assim, tá? Dois tipos de testes que são colorimétricos, né? São testes que usam cor para dizer o resultado. O primeiro deles não é tão comum assim para aquarismo, que são os testes de fita. Basicamente, pessoal, é uma tirinha de papel que você vai pegar um pouquinho da água do aquário, mergulhar essa tira de papel na água do aquário, ela vai mudar de cor. E aí você vai pegar essa tira e vai comparar com uma tabela e vai ver a cor que é mais parecido é o pH do seu aquário. Os testes mais comuns que nós temos são os testes líquidos, onde você vai pegar um pouquinho de água num frasquinho e vai pingar gotas de um reagente. Isso vai dar uma cor, você vai agitar, vai dar uma cor e você vai comparar essa cor com uma tabela também. É muito importante que vocês sigam direitinho as instruções do fabricante para medir, fazer a medição correta, para usar o teste de forma correta. Por que eu falo isso daí, pessoal? Esse teste que eu vou mostrar para vocês é o teste de uma empresa super popular aqui no Brasil, super conhecida. Não vou dizer o nome, mas é desnecessário, né? Tá aqui a tabelinha que eles usam. E é um teste muito barato, talvez o mais barato que a gente tem aqui no Brasil, e você vai encontrar até no açougue para comprar. Esse teste, você vai colocar a água nesse frasco até a linha pretinha que está aqui, vai pingar as gotinhas do reagente, dar uma mexida e vai comparar com essa tabela. Só que não é pegar o copinho, olhar e olhar aqui para ver a cor que tá. Você vai colocar esse potinho em cima da tabela. Então, olha só, tá vendo que tem um recorte aqui, onde tem a cor? É exatamente para você pegar o potinho e colocar aqui em cima, ó, encaixando aqui na borda, e aí, sob esse fundo branco da tabela, você vai olhar a cor da água que está aqui dentro e vai comparar com a cor que está aqui em cima. Opa, não é essa aqui não, é para cá. Você vem para cá, opa, não é essa aqui não. E vai indo até você achar a cor que casa, né? A cor daqui de dentro tem que casar perfeitamente com a cor que está aqui. Quando você achar isso, é o valor de pH que está aqui marcado. Eu falei dessa empresa que tem esse teste que é barato, você vai pagar aí entre 9 e 12 reais, dependendo de onde você for comprar. Então é um teste relativamente barato, dá para todo mundo ter teste de pH em casa, fazer a medição correta. Esse é o melhor teste do Brasil? Não, está muito longe de ser o melhor teste. Mas é um teste que é barato, você encontra em qualquer lugar, então é um teste que é acessível. Muito melhor do que você procurar por um teste caro e às vezes não encontrar ou não conseguir comprar, é você ter um teste, ainda que seja um teste barato. Então esse teste não tem uma precisão absurda, né? Mas ele vai servir perfeitamente para quem está começando, para conseguir fazer o pH estar naquela faixa que eu falei, entre o 6.8 e o 7.2. Com esse teste você vai conseguir manter o teu pH nessa faixa. E aí o pessoal pergunta, né? Uma discussão sem fim nos grupos, né? Ah, mas pH, o teste de não sei o quem lá é importado, custa não sei quantos mil reais, o teste nacional custa barato, por que diferença? A diferença de um teste caro para um teste barato, pessoal, é reagente. O que é o reagente? É o que está dentro do frasquinho e que quando você misturar com a cor com a água do teu aquário, vai reagir com a água e vai dar a cor que
que você vai comparar na tabela para poder ver o que é, como está o seu pH no seu aquário. Um teste barato, obviamente, usa reagentes baratos. Então a precisão dele não é tão boa. Muitas vezes você vai ficar em dúvida se essa cor é essa ou aquela, tá? E tem uma limitação muito importante que é a amplitude, né? O tamanho da escala. Você pega esse teste aqui, por exemplo, ó, ele vai até 7.5 e 6.2. O que isso significa? Se você, por acaso, não está fazendo os testes de direito no seu aquário, você faz muito tempo que não faz teste de pH, vai fazer o teste no seu aquário, vamos supor que o seu pH esteja em 5,5, em 5. Você vai fazer o teste? Vai dar aqui, ó, vai dar 6.2. Porque nesse teste não tem alteração de cor abaixo de 6.2. Então você não sabe se o seu teste, se a água do seu aquário está realmente em 6.2 ou se está muito abaixo disso. Da mesma forma, acima, se você faz uma correção errada no seu aquário e o seu pH vai para 8, quando você fizer esse teste, vai dar 7.5. Então você não sabe se o teu pH está acima disso ou se está realmente em 7.5. Um teste importado, que tem reagentes mais caros, que é muito mais caro, ele vai te dar uma amplitude de tabela muito maior. Então tem testes aí que vão do 4,5 até o 8. Então você vai ter uma amplitude muito maior de resultados usando o mesmo teste. E com uma precisão também muito maior. Então essa é a diferença de preço. Por que essa diferença de preço, né, de um teste para o outro? Particularmente o que eu levo para mim, tá? Se você tem condições de comprar um teste desse importado, bom, que vai te dar uma medição melhor, compre. Você vai ter o melhor para o seu aquário. Agora, se o seu orçamento está mais apertado, se você não tem condições de gastar tudo isso com apenas um teste, é muito melhor você comprar um teste desse barato, que vai te atender, e comprar outras coisas para o seu aquário que são importantes também, do que gastar apenas com um teste de pH que vai te dar uma precisão maior, mas que não vai fazer grande diferença para a maior parte dos aquários. Então, para quem está começando, montou aquele aquarinho comunitário simples, não vai fazer diferença. Os testes mais precisos assim são mais importantes para quem tem aquários mais profissionais, para quem está num nível um pouco mais elevado de dificuldade no aquarismo. Tá? Então, para quem está começando, os testes baratos funcionam muito bem. Além dos testes químicos, né, de fita ou de líquido que você pinga, existem os medidores eletrônicos de pH. Os mais comuns são esses aqui de caneta. Vantagens e desvantagens desse aparelhinho em relação aos testes que você compra líquidos. É muito mais caro. Então, enquanto você vai pagar R$10 num teste de pH, uma caneta dessa você vai pagar aí 100, R$150. Então é muito mais caro. Algumas delas vêm calibradas de fábrica, então você não precisa fazer nada. Você apertou aqui o botão para ligar, ela vai te dar o pH e também, no caso dessa aqui, a temperatura junto. Vai dar os dois para você. Algumas só dão um pH. Algumas delas precisam ser calibradas. E aí é uma coisa um pouquinho mais chata, tá? Mas dá para fazer. Vem 2 frasquinhos ou 3 com um líquido ou com um pó que você tem que diluir. E aí tem que ser em água destilada, então já é um pouquinho mais chato. E você vai calibrar o aparelho de acordo com o valor de pH que está na frente do frasco. Você vai colocar lá, deu o valor, você tem que deixar igual o que está aqui. Então você vai fazer as alterações pelas teclas, o que dá um pouquinho mais de trabalho, o que acaba exigindo um pouco mais de experiência de quem está fazendo isso, tá, pessoal? Então, é um aparelho legal, eu uso aqui em casa, vale a pena, desde que você tenha essa noção de que você vai precisar calibrar ele de tempos em tempos, e é sempre bom, mesmo com esse aparelho, ter um teste líquido para você comparar os valores e saber se o teu teste não está descalibrando. Porque se ele descalibra, você pode fazer uma correção errada no seu aquário e acabar tendo dores de cabeça. Então as canetas são legais? São, mas é sempre bom ter um teste líquido para você poder comparar e ver se não está descalibrado o seu aparelho e fazer a calibragem correta dele de tempos em tempos. Então, é um aparelho para quem já tem uma experiência, já tem uma bagagem no aquarismo, está com esse dinheirinho sobrando, quer mais facilidade para medir o pH, então investe num negócio desse. Mas para quem está começando, teste líquido ainda é a melhor opção. Legal.
medir o meu pH. E agora, né? Lembra que eu falei no outro vídeo que o pH é um parâmetro que é dinâmico. Ele está o tempo todo mudando. E, como eu também falei no vídeo passado, a tendência do pH é sempre ir para o ácido, é sempre cair, porque tudo que acontece dentro dos nossos aquários puxa esse pH para baixo. Para a gente poder manter o pH estável, você precisa, primeiro, corrigir em alguns casos. Então, medir o meu pH, ele está em 6,4. Eu preciso pegar esse meu pH e preciso puxar ele para cima. Só que se eu só puxar ele para cima e não fizer mais nada, a tendência é ele voltar a descer. Então eu preciso puxar ele para cima e fazer alguma coisa para estabilizar, para manter esse pH naquele ponto. E aí entra os corretores de pH e os tamponadores, que em inglês chamam de buffers. Como que isso funciona mais ou menos? O corretor de pH, ele vai fazer com que o seu pH suba ou desça, mas não vai estabilizar. Um buffer, ele vai estabilizar o pH onde você deixou. Então você primeiro faz a correção, depois você coloca um tampão, né, um tamponador, para você estabilizar aquele pH naquele lugar. É a mesma coisa, pessoal, de você pegar um carro e colocar ele numa ladeira. Se você pegou o carro e deixou na ladeira, qual que é a tendência natural do carro? É descer, porque a gravidade puxa ele para baixo. Então o carro é o pH e a ladeira é o nosso aquário. Tá? Então, você soltou ele na ladeira, ele vai descer. Aí o que você faz? Você precisa corrigir isso daí. Como que você corrige? Você acelera o carro. Acelerou o carro, ele vai subir. A hora que ele subiu, você precisa parar. Puxa o freio de mão. O freio de mão é o tampão. Então ele vai manter o carro parado ali. Com o tempo, a tendência é esse freio de mão começar a dar uma falhadinha e começar a baixar. Então o que você vai fazer? Você vai lá, vai soltar esse freio de mão, acelerar de novo o carro e puxar de novo o freio de mão. E assim é para sempre. Aquarismo é um hobby, né? E você tem que cuidar do seu aquário. Então não achem que você vai pegar o aquário, montar ele lá e ele vai ficar para sempre estável. Não. Aquarismo você tem que estar sempre cuidando do seu aquário. Eu até brinco, né, com o pessoal, se você quer um aquário e não quer mexer, não quer botar a mão nele nem nada, compra um quadro de um aquário, tá? Ou pega um vídeo de um aquário e coloca na tua TV, porque aí você não vai ter dor de cabeça de ficar tendo manutenção tão frequente com ele. Mesmo o quadro do aquário, você vai ter que passar um paninho para tirar o pó de vez em quando. Então, infelizmente, pessoal, ou felizmente, né, eu, como aquarista, eu tenho um imenso prazer de mexer nos meus aquários. Então, para mim, essa interação, essa coisa de medir parâmetro, fazer uma correçãozinha aqui, mexer na filtragem ali, isso é um prazer, é uma coisa legal que eu vejo no hobby. Você está buscando sempre aprimorar o seu aquário, deixar ele um ambiente melhor para os peixes que vivem ali. Então, não vejam isso como uma tarefa, um trabalho, uma coisa chata. Não, isso é legal, isso é uma das coisas legais do aquarismo. Sabe, você mexer, fazer dar aquele trato legal no teu aquário, e aí depois você para e fica, nossa, tá bonito o meu aquário. Isso é um negócio muito legal. Então, tenham, desde o início, tenham isso em mente, essa rotina de manutenções no seu aquário. Vejam isso com prazer, façam isso com prazer, porque realmente o resultado depois é muito legal. Dito isso, pessoal, medi meu pH, preciso fazer uma correção. Meu pH baixou. O que eu vou fazer? Eu vou comprar um alcalinizante. Então, sempre que você vai mudar um parâmetro de pH, você vai comprar o oposto do que ele está. Então, se ele está ácido, eu vou comprar um alcalinizante. Se ele estiver alcalino, eu vou comprar um acidulante. Então, sempre inverso do que ele está. Então, eu vou comprar um alcalinizante e vou pingar, seguindo as orientações do fabricante, né, para subir o meu pH. Quando você tem o controle do seu aquário, você nunca vai subir muito de uma vez só. Então o teu pH vai estar em 6,4, opa, baixou, né? Está muito baixo. Vou lá pingar, vou trazer ele para o 6,6, 6,8 de novo. Chegou no 6,8, o que eu vou fazer? Eu preciso puxar o freio de mão, né? Eu já subi o carro, eu preciso parar ele e deixar ele parado naquela posição que eu quero. Eu tenho que puxar o freio de mão. Então o que eu vou colocar? Eu vou colocar um tamponador.
O que é o tamponador? São substâncias químicas que vão ficar na água e vão neutralizar aquelas ações que acontecem dentro do aquário, aquelas reações que acontecem dentro do aquário e que fazem o pH baixar. Então, lembra que eu falei, a respiração do peixe faz o pH baixar? Quando você tamponou a água do seu aquário, essa respiração do peixe, que vai gerar ácido, vai ser neutralizada pelo tamponador. Então, seu pH não vai ter alteração por conta disso daí. Dá para fazer isso caseiro? Dá para fazer isso caseiro. Isso é uma coisa que eu vou fazer num vídeo próximo aí, explicando, só que é uma coisa mais avançada. Para quem está começando no aquário, para quem ainda não tem essa noção de como funciona o ambiente do aquário, eu recomendo que você compre produtos para aquarismo, produtos prontos. É um pouco mais caro, só que eles rendem muito. Então você vai comprar um corretivo de pH, ele não é tão caro. Você vai comprar um tamponador, ele é um pouco mais caro realmente. Só que ele vai render muito tempo para o seu aquário. Então vale a pena o investimento nesse produto, porque ele já tem a dosagem certa que você vai estar utilizando, ele tem uma segurança maior, porque ele vai manter o pH naquela faixa que ele está dizendo, ele é muito mais confiável por ser geralmente de empresas grandes, tá? E vai te dar uma segurança muito maior. Então você vai medir o pH, fazer a correção com um acidificante ou um acidulante, um alcalinizante ou um acidulante, de acordo com o caso, mas na imensa maioria dos casos é subir o pH. E aí você vai colocar um tamponador, esse tamponador vai manter o seu pH estável ali. Por quanto tempo? Aí é uma coisa que depende de aquário para aquário. Aquários com mais peixes, com mais carga orgânica, com mais sujeira, ele tende a começar a baixar o pH mais rápido. Então a frequência de medição de pH vai variar de aquário para aquário. Eu recomendo no início fazer a cada 2, 3 dias. E aí, olha, eu fiz nessa aqui, tá igual. Fiz depois de 2 dias, tá igual. Então você pode começar a aumentar. Se você fez isso 3, 4 vezes e tá igual o pH, você pode começar a aumentar um pouquinho a frequência. Então você vai fazer a cada 3 dias, não mais a cada 2 dias. Ah, fiz 4 vezes também e não mudou. Ou mudou agora. Opa, legal, mudou, fiz a correção, tamponei. Fiz mais 3, 4 vezes a cada 3 dias, não mudou o pH. Você pode fazer a cada 4 dias, até que você vai pegar mais ou menos aí a frequência de testes que você vai fazer. Geralmente, num aquário bem estabilizado, tamponado, você vai fazer teste uma vez por semana, mais ou menos, de pH, e aí fazer as correções de acordo aí com o resultado desses testes, tá? Fazendo isso dessa forma, usando esses produtos que você compra em lojas de aquarismo, compra pela internet também, se você quiser. Hoje, no Mercado Livre, você compra tudo o que você quiser para o aquarismo e recebe em qualquer lugar do Brasil. Então tá fácil hoje para você ter um aquário e manter esse aquário bem. É um investimento um pouquinho alto de início, vocês vão perceber que alguns tamponadores são um pouco mais caros, mas que vale a pena pela tranquilidade que vai te dar e pela saúde dos peixes que vai te proporcionar. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo aqui, então, a gente termina a parte sobre pH. Não se esqueçam, é muito importante vocês manterem o pH de vocês estável dentro daquela faixinha que eu falei, 6.8, 7.2 para aquários comunitários, medições regulares de pH e sempre ir corrigindo esse pH para que ele não descambe para cima ou para baixo. Fazendo isso daí, pessoal, o aquário de vocês vai funcionar como um reloginho e tudo o que for daí para frente vai ser mais fácil de estar acontecendo e de estar explicando para vocês. Por isso que eu fiz esse vídeo em dois vídeos separados, né? Para poder explicar com bastante detalhe, com bastante calma para vocês o que é, como medir, como corrigir e a importância dele para os aquários. Semana que vem vamos falar sobre outros parâmetros importantes de vocês saberem antes mesmo de ter o seu primeiro aquário. Por hoje é só. Valeu e fui!